Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Esse canal que é destinado à evangelização espírita infantil, com sugestão de aula, temas de atividades, brincadeiras, peças teatrais. Tenho certeza que vocês vão achar alguma coisa que lhe interesse. O tema de hoje é Divaldo Franco. É uma aula para a gente conhecer, né, para as crianças conhecerem quem é Divaldo Franco. Vamos lá? É importante que o evangelizador estude o tema para melhor conversar com as crianças. Além disso, é necessário adequar o conteúdo à faixa etária. Nossa sugestão hoje é para que o evangelizador faça uma pesquisa, uma pequena busca na internet, especialmente em sites espíritas e palestras espíritas, sobre a história de Divaldo Franco. Pequenos detalhes podem enriquecer a aula de evangelização. Sugerimos também assistir ao filme Divaldo, o Mensageiro da Paz, atualmente disponível em várias plataformas como Now, iTunes e Google Play. Como é uma aula de conhecimento, né, sobre a história de Divaldo Franco, sobre quem é Divaldo Franco, é interessante que o evangelizador dê uma lida, né, em mais de uma fonte e até assista o filme, né, que pequenos detalhes podem fazer uma grande diferença na aula. Essa aula é sugerida para crianças de 5 a 13 anos e a duração estimada é cerca de 50 minutos. No nosso cronograma da aula, a gente tem um momento inicial, que é a oração com todas as crianças. A gente agradece o momento e pede para que os espíritos superiores nos ajudem, né, a harmonizar o ambiente e nos inspirem. A gente sempre pergunta se alguma criança gostaria de fazer oração, porque é um momento em que ela acaba aprendendo como fazer uma oração sozinha, como conversar com Deus, com Jesus. E o nosso segundo momento, como eu já mencionei, né, a gente vai conversar com as crianças sobre a biografia de Divaldo Franco. E para falar de Divaldo Franco, né, a gente primeiro precisa saber o que significa médium, né? Então a gente conversa com as crianças exatamente isso. Ser médium é possuir uma faculdade que permite o intercâmbio com os espíritos, com o mundo espiritual. Todas as criaturas humanas podem ter essa capacidade em graus diferentes, independente se são espíritos mais evoluídos ou menos evoluídos. E manifesta-se através de intuição, premonição, psicografia, psicofonia, efeitos físicos e sonhos. Então a gente precisa conversar sobre isso com as crianças, dando exemplos, né? Como a gente já existe outras aulas aqui, né? Sobre Chico Xavier, que também foi médium. Caso a gente já tenha feito essas aulas com as crianças, elas já vão ter uma boa noção, né, do que é ser médium. Mas a gente explica para elas que médium, né, consegue ouvir, ou falar, ou ver espíritos, né? E depois a gente vai começar a história propriamente dita de Divaldo. Divaldo é um médium bastante conhecido no meio espírita no Brasil e em outros países. Ele nasceu na Bahia em 1927 e desde muito cedo começou a trabalhar para ajudar no estudo da família. Ele tinha muitos irmãos, né? Agora, né, em 2024, ele está com 97 anos. Quando estava com 4 anos, Divaldo viu sua avó, que já era desencarnada, e ele nem tinha conhecido. Além disso, ele sempre via e brincava com o índiozinho Jaquaraçu, no quintal de sua casa. E também começou a perceber a presença de um espírito muito iluminado, uma linda moça que estava sempre perto dele. Então aqui, caso o evangelizador faça uma pesquisa maior, ele pode, né, contar como a avó do Divaldo apareceu para ele, que ele foi chamar sua mãe não acreditava nele. Pode enriquecer mais, com mais detalhes, né, essas histórias, né? Essa moça, né, que Divaldo via, o acompanhou por muito tempo, até que, quando Divaldo se tornou um adulto, ela se apresentou como Joana de Ângeles, sua mentora espiritual nesta encarnação. Então, mais uma vez, né, é importante a gente dar uma pesquisada, tentar assistir o filme, tentar ler um pouco mais, porque aqui a gente consegue até conversar com as crianças como foi esse diálogo, né, esse primeiro diálogo de Divaldo com o seu anjo, né, o espírito protetor.
Quando Divaldo estava com 18 anos, ele passou em um concurso e foi trabalhar em uma repartição pública em Salvador. E como ele estava acostumado a ver e falar com espíritos desencarnados, às vezes, durante o serviço, os colegas observavam e achavam que ele estava conversando sozinho, estava até ficando doido, né, com alguns problemas de saúde. Essa parte tem, inclusive, no filme. Aos 22 anos, ele psicografou sua primeira mensagem. E foi assim que Divaldo começou a perceber que sua vida não era muito igual a de outras pessoas. E foi aí também que sua mentora, Joana de Ângeles, se aproximou mais dele, né, para dar início à missão que tinham que realizar juntos. Então aqui a gente tem uma pintura, né, de Joana de Ângeles. Divaldo tinha muita vontade de casar e ter filhos, pois ele gostava muito de criança. Mas nessa encarnação isso não foi permitido, né? Como a missão dele era uma missão maior, é uma missão maior, né? E muitas vezes, quando a gente tem uma família, a gente tem algumas obrigações, responsabilidades, né? Com a esposa, com os filhos. Ele preferiu seguir, né, essa caminhada é, não casando, né? Então, em 15 de agosto de 1952, Divaldo, com a ajuda de outras pessoas, criou uma instituição de caridade, a Mansão do Caminho, que ajuda diariamente muitas crianças. Essas crianças que moram na Mansão do Caminho recebem cuidados, alimentação, escola e são preparadas para se tornarem jovens e adultos responsáveis para cuidarem de suas vidas. Para ajudar na manutenção da Mansão do Caminho, Divaldo usa o dinheiro dos livros que psicografa. São mais de 250 livros que ele escreveu com auxílio e supervisão de Joana de Ângeles. Nos dias atuais, a mansão recebe diariamente 5.000 pessoas que buscam auxílio material, educacional e espiritual. Além disso, né, Divaldo Franco educou mais de 600 filhos que hoje já estão emancipados, né, já são maiores de idade. Então ele adotou, né, mais de 600 filhos e educou essas crianças, né? Então temos aqui uma foto aqui da Mansão do Caminho, né, e uma foto de Divaldo com as crianças. Além disso, a Mansão do Caminho recebe, né, contribuições de outras pessoas também para se manter. E depois da gente contar essa história, né, para as crianças, né, do Divaldo Franco, do seu trabalho ali junto com as crianças, da mediunidade, né? Divaldo é uma pessoa que já viajou por vários países, a gente pode comentar isso com as crianças também. São várias palestras, né? Uma pessoa realmente bem conhecida até mundialmente. É hora da gente montar um painel para ilustrar a história que conhecemos hoje. Então, aqui no nosso caso, a gente utilizou, né, essas fotos, desenhos, né, que a gente está mostrando aqui, para que as crianças montassem em ordem, né, em sequência cronológica, é, a vida, né, do Divaldo. Começando ali, né, de onde ele nasceu, quando ele era pequeno ele viu sua avó, que brincava com o índiozinho, do seu espírito guardião, né, depois a mediunidade, né, começou a escrever com ela, depois o trabalho na repartição pública, a criação da mansão do caminho, né, e a sua história com seus filhos adotivos, né, e todas as crianças e pessoas que, que eles recebem, né, na mansão do caminho. Veja como foi essa atividade na nossa sala de evangelização, né? A gente aqui contou a história de Divaldo para as crianças, mostrou um mapa, né, onde ficava Salvador, e depois as crianças ali montando, né, o nosso painel com as figuras que a gente já mostrou em ordem, né, em sequência cronológica. E no último momento a gente faz uma oração de encerramento com todas as crianças, mais uma vez. A gente pede para as crianças organizar a sala, ajudarem a guardar a cola, né, os lápis, o que, as cadeiras no lugar, o que mais estiver desorganizado. E a gente convida, né, por último, a criança a também fazer essa oração de encerramento. É isso, essa é a nossa sugestão de aula sobre Divaldo Franco, né? Sugestão de a gente conhece Divaldo Franco e seu trabalho, sua história de vida. Caso, né, dependendo até da idade das crianças, é até possível passar o filme, né, para as crianças conhecerem, também é interessante. E a gente fica por aqui.
Uma boa evangelização para todos, que Jesus nos acompanhe, fiquem todos com Deus.